Vamos. Probabilidade e estatística. O que é isso, professora? Probabilidade são cálculos, e estatística, eles trabalham, na realidade, em conjunto, são cálculos realizados para definir um parâmetro, né? Num global sobre determinado assunto. Por exemplo, na probabilidade de acontecer alguma coisa, uma estatística, né? É um cálculo realizado para qual é a probabilidade, digamos assim, de Pro Francis ganhar na loteria, na Mega Sena, da virada. Então, é 1 em não sei quantos milhões. Né? Por quê? Porque é muita gente. Então, a gente faz um cálculo de acordo com a quantidade de efeitos de pessoas ou coisas que afetam aquilo contra quem quer ser afetado. Então, qual a probabilidade de Pro Francis ser comida por um leão? É zero, porque eu moro em um lugar que não existe leões e eu não ando em zoológico. Então, a probabilidade é zero. Mas uma pessoa que mora na África, na savana, que há muitos leões, qual a probabilidade de ela ser atacada por um leão? Aí já sabe que é de acordo ao que a pessoa tem para aquilo que ela está fazendo os cálculos. E estatística é um cálculo realizado para definir uma amostragem sobre um determinado, como eu falei, assunto. Por exemplo, a estatística... Oi, quem está falando? Que página é? Porque eu cheguei agora, porque eu estava um pouquinho atrasada. 106, pois é. Eu falei o horário, não vou ficar repetindo. Eu falei sobre isso. Chegou atrasada, porque não conseguiu com a internet é uma coisa. Mas chegar atrasada porque... Então, na minha internet. Tá, não venha com suas histórias não, Yasmin. Vamos lá. Tá aqui, ó, 106, 107, 109. Tá no chat. Estatística, por exemplo. No Brasil, quantas pessoas morreram de Covid? É uma estatística. Por quê? Porque pode ser que tenha pessoas que morreram de Covid, mas não foi constatado como Covid. Ou no Brasil, quantas pessoas pegaram Covid? Também é uma estatística. Por quê? Porque é o número de dados que eles conseguem obter. Por exemplo, eu peguei Covid em fevereiro, mas eu não fui para a estatística. Por quê? Porque eu não fui para o médico. Eu sabia que era Covid, tomei a medicação, porque meu marido estava de Covid. Então, ele pegou Covid, 2 dias depois eu peguei. E aí, a própria medicação que já tinha passado para ele, eu tomei. Remédio natural, né? Fruta, tudo eu comi. Então, eu sabia que era Covid, mas eu não fui pro médico para fazer o teste, nada. Então, eu não entrei na estatística de pessoas que estavam com Covid. Entendeu? Hoje é só português e matemática. Só português e matemática. Horário, eu coloquei horário no grupo. O horário está no grupo do horário de cada professor e cada disciplina. Como eu pedi, ainda não esqueçam de olhar o grupo, ok? De qualquer maneira, eu vou colocar aquele horário aqui na plataforma também depois. Então, vamos lá. Vamos para aqui. Sabe bem? Por causa que minha mãe saiu e ela levou o celular junto. Sim, mas eu falei aqui na hora da aula online que era 10h30 que a gente voltava. O WhatsApp a gente vai continuar usando justamente poder estar fazendo esses avisos, mas quem está na aula me ouviu o que eu falei, 10h30 a gente volta para português, para matemática. Então, aqui, ó. E geralmente, para indicar uma probabilidade estatística, é muito utilizada a questão do gráfico. Pode ser esse gráfico aqui. Quem sabe como é o nome desse gráfico? Alguém sabe dizer o nome desse gráfico? Não? Esse gráfico é chamado de gráfico de pizza. Só um instante, crianças. Vamos lá. Vamos lá. Então, esse gráfico aqui, ó, redondinho, é chamado de gráfico de pizza. Aí tem um gráfico de barras, que pelo nome já sabe, né, que são as barrinhas, né? E tem um de rosca também, que parece uma rosquinha. Esse todo aqui é de pizza. Então, o gráfico de setores abaixo mostra o número de partidas que o Brasil disputou em todas as Copas do Mundo de Futebol realizadas no período de 1930 a 2014. E o resultado delas, tá vendo? Tá aqui, observe. Então, Brasil nas Copas do Mundo de Futebol de 1930 a 2014. Qual é a porcentagem de vitórias? 70%. Muito bem. Tá vendo essa parte todinha azul? Tá vendo aqui a legenda? Isso aqui se chama legenda, 70%. De empates?
Porcentagem de empates, quem responde? 17%, professora. E de derrotas, também 17%, né? Então, aqui a legenda, tá vendo? Então, sempre esses quadradinhos ao lado, às vezes embaixo, se chama legenda. E é ela quem nos diz como ler o gráfico. Então, o Brasil realmente é o único no mundo que é pentacampeão. O que é isso? O Brasil já foi campeão de Copa do Mundo de Futebol por 5 vezes. É o único no mundo até o momento. Então, tem aqui os dados da pesquisa, né? De onde eu vou tirar dessa pesquisa. Considerando o gráfico abaixo, o gráfico, né, responda. Quantas partidas o Brasil não perdeu em todas as Copas realizadas nesse período? Ou seja, quantas o Brasil não perdeu? Então, professora, como é que a gente consegue esse cálculo? A gente vai calcular por quantas eles ganharam, subtraindo com quantas ele não perdeu. Então, aqui, ó, ele ganhou 70 com mais 17 de empate, porque derrota ele perdeu. Então, quantas ele não perdeu? É o 70. 87. Exatamente, mais 17. 87 partidas foram ganhas, sendo que 17 empatadas. Nesse gráfico, letra C, quais setores apresentam o mesmo tamanho? Então, tá bem claro, né? O de empates e o de derrotas foram a mesma quantidade. Então, os setores referentes aos empates e às derrotas. O setor que corresponde às vitórias é maior que a metade do gráfico ou menor que a metade? Maior, não é? É maior. Bem nítido aqui que é maior. Se não tivesse esse número aqui, já conseguiria entender que era maior por conta da cor, por conta da divisão. Se cada vitória valesse 3 pontos, cada empate valesse 2 pontos e cada derrota não valesse nenhum ponto. Olha como. Professora, como a gente consegue fazer esse cálculo? Por partes. Então, a gente tem que ler por partes. Se cada vitória valesse 3 pontos, então, primeiro, 70 vezes 3. Cada empate valesse 2 pontos. Então, o empate vezes 2, mais... A gente aqui se chama uma expressão numérica. Mais o 17 vezes 2. E cada derrota não valesse ponto nenhum. Vai ser 17 vezes 0. Quantos pontos o Brasil acumularia em todas as Copas? Então, aqui, ó, 70 vezes 3 dá 210, mais 34, que é 17 vezes 2. Lembra que a PRO, no assunto de expressão numérica, explicou? Uma expressão numérica, primeiro resolve sempre as multiplicações ou divisões, depende de quem ordem que venha, e depois a adição com subtração. Então, vai ser 70 vezes 3, que dá 210, mais 17 vezes 2 dá 34. 34. Então, 210 mais 34, 244. Professora, e esse aqui não contou 17 não? Por quê? Porque primeiro a gente faz a multiplicação. E nesse caso aqui, 17 vezes 0 é 0. Lembra? Todo número multiplicado por 0 é sempre 0. Professora, se eu tiver 1 milhão e multiplicar ele por 0, você vai ter quanto 0? Você vai ter nada. É igual como a proteína. 1 milhão vezes 0, eu não tenho nada. Então, 17 vezes 0 é 0. Então, 210 mais 34 mais 0, que é o mais 0 aqui, dá 244. Ok? Para vocês entenderem melhor, deixa eu abrir rapidinho para vocês aqui e vou mostrar a vocês como foi feito isso. Vamos lá. Vou compartilhar com você a tela aqui de como é feito esse cálculo aqui. Então, nós temos 70 vezes 3, mais, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor, que é outra operação, mais 17 vezes 2. Não se importe com a letra, porque o mouse para escrever no computador é ruim. Mais 17 vezes 0. É igual. Como nós vamos fazer esse cálculo? Isso é expressão numérica. E isso serve para qualquer expressões.
Primeiro, nós resolvemos as multiplicações. Então, resolvo primeiro aqui, ó, 70 vezes 3, e 17 vezes 2, e 17 vezes 0. Como é que a gente faz? 70 vezes 3 é quanto? 70 3 vezes. 70 mais 70 mais 70. Isso é multiplicação. Então, ó, 70 vezes 3 dá 210. Repete o mais. Aí, agora vamos. 17 vezes 2, que dá 34. Quem não sabe multiplicação ainda, é tabuada. Pega os vídeos lá do canal da Profrance, que tem eu explicando multiplicação com 1 e 2 números. Então, quem tem dificuldade ainda em multiplicar, revê os vídeos. Mas, 17 vezes 0 é quanto? Hum? 17 vezes 0 é quanto? Qualquer um pode responder, gente. Estão me ouvindo, não? 17. Não. 17. Não. 17 vezes 0 é quanto? 0. 0. Muito bem, 0. Acabei de falar que qualquer número vezes 0 é 0. Igual. Repete igual, tá vendo? Professora, por que a senhora repetiu mais? Porque numa expressão numérica, primeiro começa respondendo as multiplicações. Depois tem as regras dos parênteses e tal, que eu vou estar explicando nas próximas aulas. Mas nesse aqui, que não tem parênteses, nem chave, nem colchetes, primeiro responde as multiplicações, para depois a adição. Então, respondemos a multiplicação de 70 vezes 3 dá 210. Repetimos o sinal de mais. Multiplicamos 17 vezes 2 dá 34. Repetimos o sinal de mais. Multiplicamos 17 vezes 0, que dá 0. Qualquer número vezes 0 é 0. Aí, agora a gente soma isso aqui. 210 mais 34 mais 0, 244. Tá vendo? Quer somar aqui? Página, professora. 106, 107 e 109, que nós vamos trabalhar agora. Agora nós estamos na 106. Então, vamos voltar aqui para o nosso livro. Tá bom, obrigada. Por nada. Vamos lá? Entendeu esse cálculo? Por que deu isso? Professora, Oi. você podia repetir a página 106 novamente? Questão A? Aqui, a questão A. A questão A, para entender o que aconteceu aqui, a pergunta é: quantas partidas o Brasil não perdeu? O que ele não perdeu foi somente o que ele foi derrotado, não é isso? Porque empatou, mas empate não é derrota. Então, como é que conseguiu saber 87? É o que ele ganhou de vitórias e o que ele empatou de 17. Então, 7 mais 17, 87 partidas. Não se preocupe no que estiver caindo, tudo, estamos com a aula gravando. Ok? Assim também se aprende. Visita o Museu do Instituto Butantan. Então, ó. Após se ler esse texto aqui, tem as perguntas. Então, vamos ler. O Instituto Butantan, localizado no município de São Paulo, é um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo, responsável pela produção de 51% das vacinas e 56% dos soros preventivos e curativos do Brasil. Além disso, desenvolve projetos de pesquisa e mantém ativos 4 museus, onde são oferecidas atividades educativas. O Museu Biológico, por exemplo, apresenta exposição de animais vivos. Serpentes, aranhas, escorpiões e iguanas ficam em terrários. É tipo um aquário, mas para esse tipo de animais. Aí não tem água, né? Porque são animais que vivem em lugares secos. Onde é recriado o ambiente natural de cada um deles. Esse espaço museológico é internacionalmente reconhecido por ser um dos únicos a abrigar um acervo vivo. Então, a fonte de pesquisa, o Instituto Butantan. Esse Instituto Butantan aqui fica lá em São Paulo, gente. Eu tenho vontade de conhecer, viu? Um dia ainda conheço. A escola de Hugo levará os alunos a uma visita ao Museu Biológico, em São Paulo. A professora Clarice está acertando os últimos detalhes para a visitação. Ela precisa apenas preencher um formulário e entregá-lo para a diretora. Vamos ajudá-la? Então, primeira questão. Um quinto dos 245 alunos matriculados na escola não poderá fazer a visita ao Museu Biológico. Quantos alunos da escola participam do passeio? Então, um quinto. Quando eu falo assim, ó, um quinto, isso é uma fração. E fração é uma divisão. Professora, fração é divisão. Toda fração é uma divisão. Fração é repartir. E a repartição refere-se à divisão. Então, vamos lá. Se faz um quinto, quer dizer que é 245 dividido por 5. Então, vamos voltar lá para a nossa telinha do Jamboard.
que eu vou explicar a vocês como é que faz essa divisão, ok? Vamos para a próxima. Então, vamos lá. 245 dividido por quanto? Por quanto, crianças? 5. Muito bem. Por 5. Muito bem, porque é 1/5. Então, 1/5 significa que é 1 de 5. Ou seja, 245 dividido por 5. Então, vamos lá. Vamos recapitular alguns assuntos. 2 consegue dividir para 5? Não. Não, porque o 2 é menor, não é? Se eu tenho um primeiro número aqui, que ele não consegue dividir para o número, no caso, o divisor, ó, dividendo, divisor, lembra, dividendo, divisor. O que fica aqui é resto, que não tiver mais para dividir, e aqui o quociente é o resultado de divisão. Quem tem dúvidas na divisão, também tem um vídeo lá explicando como é que faz a divisão no YouTube. Então, não tem como dividir, porque 2 é menor, vai pegar 24. 24 dividido para 5. Então, lembra que a Pró explicou quantas vezes 24? Quantas vezes o 5? Porque o 24 não cabe no 5, mas o 5 cabe em 24. Quantas vezes o 5 cabe em 24? Muito bem, Raí, 4. Então, 24 dividido por 5, 4. Aí eu tenho aqui. E agora, professora, como é que eu sei que porque é 4? Porque 4 vezes 5 é quanto, Raí? 20. 20, muito bem. Então, ó, eu tenho 24 dividido para 5. Quantas vezes o 5 coube aqui no 24? Coube 4 vezes 5. Ou seja, 5 4 vezes coube 24. E 5 4 vezes, aqui é uma multiplicação. Aqui é uma divisão. Deixa eu botar aqui. Uma divisão, então 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, que a ordem dos fatores aqui não altera. Em uma multiplicação, em uma adição, a ordem que está as parcelas dos fatores não altera o resultado. Subtração e divisão com certeza altera. Então, 4 vezes 5 é 20. Eu boto o 20 aqui debaixo do 24. Subtraio. 0 para chegar em 4, 4. 2 para chegar em 2, 0. Sobrou quanto? 4. 4 não divide por 5. E nem podia, porque se dividisse, a conta já estava errada aí, porque nós pegamos o 24 para dividir. Nós abaixamos agora o 5. 45 dividido por 5. Quantas vezes o número 5 cabe em 45? 9. Muito bem, Raí. Tá com multiplicação afiado. 9 vezes 5 é 45. Eu boto 45 embaixo aqui do 45 e subtraio. 5 para chegar em 5 é 0. 4 para chegar em 4 é 0. Isso se chama uma conta exata, quando o resto é 0. Então, ó, 1/5, ou seja, 1/5, que é dividido por 5, de 245 é 49. Então, vamos voltar lá para o nosso página do livro. Tá vendo aqui? 245 por 5 é igual a 49. Tá vendo? Então, vamos lá. Primeira conta foi essa. 1/5 dos alunos matriculados na escola não poderá fazer a visita no Museu Biológico. Ou seja, 49 alunos não pôde ir para o museu. Quantos alunos da escola participaram do passeio? Aí, o que nós vamos fazer? 245 menos 49. Como assim, professora? Observe que aqui foi uma expressão numérica. Essa conta aqui, é essa conta aqui, ó. Deu? Posso falar quanto deu? Eu sei. Essa conta aqui é isso aqui, ó. 200. Deixa eu botar com a cor melhor. Mais escura. Essa conta aqui é 200, que nem a gente fez nesse instante, de expressão numérica. E 45 dividido por 5, que é 1/5, menos... Cadê? Quantos anos da escola participaram do passeio? Menos o resultado, que a gente não sabe qual é, dessa divisão. Tá vendo? Então, começar a conta aqui. 245 dividido por 5.
Peraí, desculpe, gente. É menos 245. Por que, professor, 245 de novo? Porque olha o que eles pedem. Lê aí no livro o que eles pedem. Não vou mostrar a tela, não. Vocês estão com o livro na mão aí. 1/5 dos alunos matriculados não poderá ir à escola. Ele quer saber quantos alunos vão poder ir. Na realidade, ele não quer saber quantos não poderão. Eles querem saber quantos poderão. E para saber quantos poderão, primeiro tem que saber quantos não irão. Que ele não diz. Ele diz que é só 1/5. Então, para eu saber quanto é 1/5, eu tenho que dividir 245 por 5. E aí eu vou ter o resultado de quantos não poderão. E com essa resultado de quantos não poderão, eu pego quantos alunos tem na escola, que é 245, e subtraio com 1/5 dele, que foi o 49, que nós descobrimos. Tá vendo? Então, é isso aqui, ó. 245 dividido por 5 menos... que é igual, na realidade, diminuindo, que é igual a 245 menos o número que a gente não sabe ainda, que a gente vai descobrir, que a gente, na verdade, que é o 49 que a gente descobriu, né? A operação seria isso aqui. 245 por 5 é igual a 55 menos quanto? Então, aqui, 245 dividido por 5, que deu o quê? 49, que a gente já fez a conta. Então, deu 49 aqui. Tá vendo? Aí, a gente vai pegar agora aqui, 245 menos 49. Tá vendo? Então, 245 menos 49, vamos armar a conta aqui. 245. Ah, não, tá muito feio, é demais, né? Vou tentar fazer mais devagarzinho. 245 menos 49. Ó, subtração com reservas. Por quê? Eu já sei que é com reserva. Porque eu tô vendo que o subtraindo, tá vendo? Que é o 9, é maior do que o minuindo 5. Então, para eu saber aqui como é que eu faço, o que é que eu vou fazer? 9 para chegar em 15. Não é 9 menos 5, nem 5 para chegar em 9. É 9 para chegar em 15. O que é que eu faço? Eu tiro 1 do 4. Isso é revisão, hein? Que eu já dei isso aqui. Fica 3 aqui e aqui fica 15. 9 para chegar em 15 é quanto? 6. Muito bem, 6. Agora eu tenho aqui, ó, 4 para chegar em 3. Pode não. 3 para chegar em 4 também não. Então eu tiro 1 do 2, vai ficar 1 aqui e aqui 13. Aí agora eu tenho 4 para chegar em 13, dá quanto? 9. 9. Muito bem, Raí. E agora eu não tenho um número aqui, que aqui supostamente seria um 0, para chegar em 1, 1. Então, quantos alunos foram para o passeio? 196. 196. Alunos, exatamente. 196 alunos. Pronto, vem aqui. Então, para descobrir 196 alunos, nós primeiro tivemos que dividir 245 por 5, que é 1/5. Então, lembre sempre, ó, 1/5 de tal número é dividido aquele número por 5. 1/4 vai pegar aquele número e dividir por 4. 1/3 vai dividir por 3. Entendeu? E aí, depois, então, a gente descobriu que 255 dividido por 5 deu 49, que foi os alunos que não puderam ir para a escola, por passeio, que ele disse que, né, que 1/5 não pode ir. Esse 1/5 não pode ir. Quantos alunos desse a quantidade desse 1/5 é 49. Aí pegamos a quantidade total, menos o 49, deu 196. Então, o resultado é 196 alunos. Agora aqui, os alunos que participarão da visita serão distribuídos em 4 ônibus. Quantos alunos serão colocados em cada ônibus? Então, ó, são 196 alunos que podem ir. São 196 alunos que podem ir. Correto? Desses 196 que podem ir,
serão divididos em 4 grupos. Ou seja, eu tenho 196 dividido por 4. 1 divide por 4, já sabemos que não, que um número pequeno não consegue botar no 4, mesmo que se ele diga que pode, não pode. Então, eu tenho que pegar 19 e dividir para 4. Quantos números 4, ou seja, quantas vezes o 4 cabe em 19? Quantas vezes o 4 cabe em 19, gente? Quinze? Não. 15 vezes 4? Não. É quantas vezes o número 4 vai caber no número 19? Quatro, professora. Muito bem, 4. Eu tenho 4 aqui, por quê? Porque 4 vezes dá 16. Se eu botasse 5, daria 20 e passava. Então, 4 vezes 4 dá 16. Eu boto 16 debaixo do 19 e subtraio. 6 para chegar em 9, 3. 1 para chegar em 1, 0. Sobrou 3, a gente baixa o 6, tá vendo? Baixa o 6 aqui do lado do 3, ó. Repito outra vez. Quem entende da divisão, multiplicação, eu tenho vídeos lá no YouTube explicando como é que faz. 36 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe em 36? Ô, professora, a tela da conta tá cortando. A tela da Não conta tá aparecendo. Não tá aparecendo? É, tá cortando a conta. Peraí, só um instante. Melhorou agora? Ainda não apareceu. Agora foi. Foi? Apareceu? Prontinho. Vamos lá. Então, aqui, quantas vezes o 4 cabe no número 36? Aí vai saber quantos 4 cabe, é quanto vezes quanto. Quanto vezes 4 dá 36? É, gente? Quem sabe? Quanto vezes 4 dá 36? Aí é tabuada. Tarefa de casa, enche em tabuada, viu? Que eu vou fazer essa batida na próxima aula. Quanto? 9. Não, 9. Ah, sim, 9, desculpe. 9, perdoe. Isso mesmo, 9. 9 vezes 4, 36. Então, é tabuada, gente, ó. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. É colocando de 4 em 4. Então, 36. Eu boto 36 debaixo de 36 e subtraio. 6 para chegar em 6, 0. 3 para chegar em 3, 0. Então, ó. O resultado aqui, ó, 49. Vamos voltar para a pergunta. A pergunta é... Eu não vou botar na tela o livro novamente não, viu? Vocês estão com o livro na mão aí. A pergunta é... Os alunos que participaram da visita serão distribuídos em 4 ônibus. Quantos alunos serão colocados em cada ônibus? A gente fez aqui 16 dividido por 4, que é igual a quantos alunos em cada ônibus? Quantos alunos em cada 49. ônibus? 49, exatamente. O resultado aqui, ó, se chama quociente. É o resultado da divisão. 49 alunos em cada ônibus. Essa é a resposta da segunda questão. Terceira questão. Chegando ao museu, os alunos serão organizados em grupo de até 20 crianças para fazer a visita monitorada. Quantos grupos serão formados? Então, olhe bem. No museu, eles serão organizados em grupo de até 20 crianças para fazerem a visita monitorada. Quantos grupos serão formados? Então, olhe bem. Esses alunos foram divididos em 4 ônibus. Em cada ônibus tinha 49 alunos. Observe bem. Se em cada ônibus tinha 49 alunos, quantos grupos de até 20 crianças para fazer a visita monitorada? Oi. A senhora pode botar lá na página do livro?
Não, porque você tá com o livro na mão, tá não? Cadê seu livro? É a terceira questão da página 107. A segunda questão... Então, Você tá com o livro na mão? Porque você recebeu o livro. tô. Então, é a terceira questão. Tá aí com você. Eu tô olhando a terceira questão. A questão ele quer saber quantos grupos de até 20 crianças para a monitorada serão formados. Então, veja bem, nós temos 4 ônibus, não é? Irão 49 em cada ônibus. Quantos grupos? O que a gente pode fazer? Quantos grupos de até 20 crianças? A gente teria que dividir o 245 para saber que são 255, não é isso? Por 20. Como assim, professora? Porque eles querem saber quantos grupos, não quantas crianças, porque a criança já falou, são 20 crianças. Eu vou pegar o 24 e dividir por 20. Só dá 1. Eu só consigo pegar um 20 e botar em 24. Ok? Então, 20 dividido por 20 é 1. 1 vezes 20 dá 20. Ó. 0 para chegar em 4, 4. 2 para chegar em 2, 0. Sobrou o quê em 5? 45 dividido por 20. Quantos 20 cabem em 45? Cabe 2. Ok? Então, 245 crianças. Ô, gente, perdoe-me. Só foram 196 alunos. Não é 145, não. É 196. Apaga. Tá errado. São 196 crianças que foram. Apaga, 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 apaga. É 196 crianças que foram. Então, 196 dividido por 20 crianças, que cada grupo vai ter somente 20 crianças. Vamos lá, 19 por 20 consegue? Não. Só 196 por 20. Ih, professor, e agora? Como é que a gente sabe quantos 20 cabem em 196? A gente vai multiplicar 20 até chegar. A gente faz isso aqui, ó. 20 vezes 1 é 20. 20 vezes 2 é dobro o número, 40. 20 vezes 3, 60. Só botar 20 mais 20. Então, 20, 40, 60, 80, 100. Aqui, ó. 20 vezes 5 é 100. Vamos botar com isso 20 vezes 10, não pode. 20 vezes 9. 9 é 0, 0. 9 é 2, 18. Dá 180, dá para botar 16 alunos, não é? Então, na realidade, serão 9 grupos com 20 alunos, né? E um somente com 18. Então, aqui, 9 vezes 0, 0. Para chegar em 6, 6. 9 vezes 2, 18. Para chegar em 19, 16. Tá vendo? Então, aqui, ó. 196 crianças foram passeio. A pergunta quer saber quantos grupos de até 20 crianças vão ser formados. Se até 20 crianças, divide por 20. Então, a resposta é 9 grupos de 20 e 1 com 16 crianças. Né? Por que 16, professora, que foi o que sobrou? Que olha a pergunta. Usam ser organizados em grupos de até 20 crianças para fazer a visita monitorada. Então, quantos serão formados? Então, vai ser isso aí. Aqui o livro ele colocou como 10 grupos, mas não é 10 grupos. Porque se são até 20 crianças, se eu botar 10 grupos, alguns vão ficar com mais de 20. Então, são 9 grupos de 20 e um grupo de 16 alunos. Última página, vamos pular 109. 109. Primeira e segunda questão são respostas pessoais, ok? Então, as respostas são de vocês. Terceira questão, página 109. Veja, acompanhe com o livro aí, viu? Veja abaixo algumas dicas para o consumo inconsciente. Vou compartilhar essa tela com vocês.
Dica de economia de água. Feche a torneira enquanto estiver escovando os dentes. Uma torneira aberta por 5 minutos desperdiça 80 litros de água, tá vendo? Então, ó, tá escovando o dente, fecha a torneira. Só liga na hora de enxaguar a boca, né? Lavar a boca e as mãos. Aproveite a água da chuva para regar as plantas, ou seja, a planta tá lá de fora. Deixa lá com a água da chuva. Pode até colocar, na realidade, um regadorzinho para poder captar a água da chuva e depois molhar as plantas, por acaso a planta estiver por dentro, né, na parte de alguma varanda. Deixa os pratalhos de molho antes de lavá-los, ou seja, bota na água lá um pouquinho, deixa lá para poder a sujeira ir soltando. Porque na hora de esfregar, já soltou a sujeira. Para não ficar lavando, ensaboando o prato com a torneira ligada. Não pode, gente. Aqui mesmo, o que é que eu faço? Eu passo bucho em tudo, passo bucho em tudo, jogo água em tudo de uma vez. Pronto. Aí fecha a torneira. Passo bucho em tudo para tirar a sujeira todinha, para depois enxaguar tudo. Eu não fico lavando com a torneira ligada. Isso desperdiça muita água. Use vassoura e balde para limpar o quintal em vez de mangueira. Uma mangueira aberta por 30 minutos libera 560 litros de água para isso. Que desperdício, gente. Aí o pessoal deixa a água vazar, deixa a torneira vazar, fica lavando a calçada com a água lá. E aí, que vai sobrar depois? A gente, porque vai faltar água, né? Às vezes, quando falta água assim, faltou água, faltou porque vocês estão desperdiçando. O que a Embasa faz? Tranca, larga um dia sem água para poder conseguir voltar de novo a abastecer. Ok? Então, a letra A, resposta pessoal. Por que é importante economizarmos água? Por que é importante economizar água? Porque sem água não há vida. Isso é fato. Todo ser vivo precisa de água. Uma pessoa consegue ficar até 3 dias sem beber água antes de morrer. Depois de 3 dias, não bebeu água, morre. Entende? Então, assim, por isso a importância da água. Outra coisa, aí eu consigo ficar sem beber água 3 dias, beleza. Mas se eu não tiver como me alimentar, eu também vou morrer. E as plantas precisam de água para viver, né? Os alimentos precisam de água para serem cozidos. Então, a água é vital. Se faltou energia, a gente consegue viver sem energia elétrica. Mas sem água a gente não vive. Ok? Então, a água e o ar são essenciais. Ninguém vive sem água e sem ar. Vive sem internet, vive sem televisão, sem energia elétrica. Mas sem água e sem ar, sem energia do sol, também as pessoas não conseguem viver. Vem doenças, o pessoal começa a entender depressão, entendeu? Tem lugares no planeta, lá no Polo Norte, na Antártida, que são 6 meses sem sol. Você tem ideia? Ninguém consegue viver lá, esses 6 meses. Os animais que vivem lá, eles migram para outros lugares, na época do inverno, são 6 meses sem sol. E os outros hibernam, vão dormir, né? Porque não conseguem viver realmente sem sol. Então, durante os 6 meses, eles captam a energia do sol para conseguir os outros 6 meses hibernar. E tem animais que migram para outros lugares mais quentes, porque não conseguem viver sem sol. Cite outras medidas que podemos adotar para evitar o desperdício de água. Também resposta pessoal. Então, não lavar carro com mangueira, né? Apertar a descarga somente necessário, tomar banho rápido. Então, não tomar banho e ficar sem sabão com a torneira ligada. São coisas que vocês podem estar fazendo para economizar água. Letra C. Se uma torneira aberta por 5 minutos, olha bem, isso é cálculo, ó. Por 5 minutos, desperdiça 80 litros de água. Quanta água essa torneira desperdiçará se ficar aberta por 10 minutos? Ó, uma explicação. Então, se eu tenho uma torneira aberta por 5 minutos, ela com 80 litros de água, então 5 minutos vezes 2 é 10, né? Então, 80 vezes 2, ó, que é 2 vezes os 5 minutos, 160 litros de água. Então, 80 vezes 2, já sabe que multiplicação, 80 mais 80, 160 litros de água. Ou seja, 10 minutos na torneira aberta, já se foi embora aí 160 litros de água. Quarta questão. Sabendo que Carlos usa balde de 10 litros para lavar o quintal, responda. Quantos litros de água Carlos gasta para lavar o quintal? Então, ele usa 2 baldes de 10 litros. Se ele usa 2 baldes de 10 litros, ele vai usar 2 vezes 10, que é igual a 20 litros. Quantos baldes de 10 litros equivale à quantidade de água gasta por uma mangueira aberta durante 30... Olha só, ele lava o quintal com balde. Então, ele gasta apenas 20 litros de água. Se ele lavasse com mangueira, olha só, 10 litros equivale a 10 litros equivale à quantidade de água gasta por uma mangueira aberta durante 30 minutos. Observe bem, 10 litros são 30 minutos de gasto de água. Se fosse com a torneira aberta, a torneira são quantos litros? Tá vendo? 560 litros, tá vendo? Então, 560 litros
dividido por 10 dá igual a 56. Como é que eu sei essa conta prova? Vai pegar 56, 15,60 dividido por 10. 56 dividido por 10 dá 5, sobra 6, baixa o 0, 60 dividido por 10 dá 6. Então, tá vendo vocês? Se for lavar o quintal com mangueira, ao invés de gastar somente 2 baldes de 10 litros, vai gastar 56 baldes de água. Olha o desperdício de água. Usando esse balde em vez de mangueira, casa economiza 540 litros. Como você sabe disso? Porque ela pega o 560, que é o que gasta nos 30 minutos, menos o 20, que é o que ele gasta apenas lavando com balde. Então, o casa economiza 540 litros de água para lavar o quintal, que corresponde a 54 baldes como esse. Tá vendo? Ou seja, com apenas 2 baldes, ele economiza 54 baldes. Ou seja, gasta somente 2. Então, a importância, tá vendo? De não lavar com mangueira, largar a mangueira aberta. E outra coisa, observe bem que nossa vida é cálculo, tá vendo? Então, aí foi um cálculo de multiplicação, cálculo de divisão. E para saber não é difícil, é interpretação de texto, ok? 11h25, nós vamos encerrar nossa aula por hoje. Vou dar o último recadinho aqui para vocês, ok? A frequência, quem não conseguiu clicar no link para abrir, tá? A gente vai estar verificando isso. Quem consegue abrir o link, faz pelo link mesmo. Mas quem não conseguiu, não se preocupem. Me chama no privado. Quem está aqui na aula, que não conseguiu abrir o link, me chama no privado que eu passo o link no privado. Mas somente enquanto a gente resolve essa situação, ok? E quem conseguiu abrir o link, beleza, preencha a frequência aí de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, gente, chama no privado, sendo que a aula tá passando na plataforma, tá bom? Então, essa aula gravada aí é de português também. Vou colocar aqui na plataforma, vai lá em disciplina. Um vai estar em português, outro vai estar em matemática. Vou passar a atividade, a agenda, para fazer as atividades que estão atrasadas. Então, acessem a agenda. Vai estar lá a atividade já de livro atrasada para poder fazer. Então, faça, viu? Beijo para todos. Tchau, tchau. Até amanhã. Professora. Oi. Professora. Oi. É para chamar no privado no WhatsApp? Isso, para poder receber o link da frequência. Tá bom. Tá, beijo. Tchau, Obrigada. tchau. 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 Não. Tá no vídeo?